Quero cumprimentar os irmãos com a paz de Cristo. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, por favor. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Quem abriu, diga: eu já estou na sintonia. Eu já estou na sintonia. Então preste atenção comigo. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Pode permanecer vocês aí. Bem, filhote, feche os seus olhos. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos em um domingo especial para nós, Igreja do Senhor, mas estamos num domingo que o nível de guerra espiritual se intensifica, porque nós estamos no auge do 2º dia dessa festa considerada a festa da carne. E nós sabemos que essa festa não é apenas uma celebração da cultura, mas é um altar de adoração a demônios. E nós estamos aqui como igreja, clamando aos céus, para que tu fortaleça-nos, para que tu entre dentro da nossa casa, para que tu haja pelo teu amor, Pai, na vida dos nossos familiares, por não te conhecerem, por estarem debaixo de influência espiritual das trevas. Curtem essa festa, porque nós sabemos, Pai, que essa festa tem uma sedução, tem um encantamento. Quem provou dela sabe muito bem o que isso significa. Mas nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e sobre a nossa vida não vale mais nenhum tipo de encantamento. Abre os céus sobre nossas cabeças e nos dê uma plena conexão com teu Espírito, porque como já temos te adorado, queremos continuar a te adorar, e nós queremos continuar sendo ministrado pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: Jesus está voltando. E como está o meu coração? Pode sentar no seu lugar. Jesus está voltando, e como está o seu coração? Eu quero rapidamente ministrar ao coração daquele que está desejoso em ser ministrado pelo Espírito Santo. Essa palavra Deus me deu essa semana, e eu trouxe uma parte dela lá em Jardim Paraíso, porque Jesus está voltando. Ainda que já tenhamos ouvido essa mensagem
dezenas de vezes, centenas de vezes. Isso precisa ficar clarificado, Joyce, dentro do nosso coração. Jesus está voltando. E nós sabemos, pastor Luiz Cláudio, que Jesus veio, ou melhor, ele virá para arrebatar uma igreja imaculada. E o que é uma igreja imaculada? É uma igreja sem manchas. E essa mancha não está falando da mancha que está sobre a sua roupa, talvez, louvado seja Deus, mas é uma mancha que possa estar no seu coração. Por isso eu quero dar um tema para essa mensagem. Jesus está voltando. Denise, e como está o seu coração? Será que se a trombeta tocar hoje, nesse exato momento, você sobe? Ou será que você não tem plena certeza disso? Se você não tem plena certeza disso, você está servindo a Cristo debalde, ou seja, você está servindo a Cristo à toa. Mas pastor, se eu preciso ter certeza da minha salvação, o que devo eu fazer com as minhas limitações? Colocá-las aos pés do Senhor e pedir a Ele misericórdia, porque diz a Bíblia que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Porque se você ainda não cultuou, que tal você agora começar a cultuar? Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Eu sei que tem pessoas que não estão no culto porque estão longe de casa. Algumas pessoas, infelizmente, têm medo de sair de casa nessa época porque acha que é adolescente e vai receber uma bolada do bate-bola. Louvado seja Deus. E existem pessoas, meu irmão, que elas são mornas espiritualmente. Então tudo é motivo para elas não virem à igreja. Tá sol, não vou vir à igreja. Aleluia, tá chuva, não vou vir à igreja. Aleluia, Natal, eu não vou vir à igreja. É final de ano, não, eu não vou vir à igreja. É época de férias escolar, eu não vou vir à igreja. Até parece que ele é estudante. É época de carnaval, eu não vou vir à igreja. Meu irmão, tem gente que para tudo ela encontra uma justificativa. E existem pessoas que, louvado seja Deus, estão nessa condição. Mas independente de quem chegou até aqui e de quem não chegou, se você chegou até aqui, meu irmão, para de ficar reclamando, para de ficar alimentando dores, para de ficar pensando na morte de não sei o que, e comece a dizer: Jesus, eu vim aqui nessa noite por causa do Senhor. Jesus, eu vim aqui nessa noite porque eu te amo. Jesus, eu estou neste lugar porque eu tenho sede e fome pela tua presença. Se tu preparou nessa noite um banquete, eu quero desfrutar dele. Minhas ovelhas sabem que eu adoro comer bobeira. Aleluia. E quando eu chego numa festa, meu irmão, eu adoro comer. É uma empadinha, um doce, é um pedaço de bolo. Eu gosto de provar. Amém? Então se eu adoro, aleluia, degustar, que é mais bonito, bendito seja Deus, como que eu vou vir para a casa do Senhor, meu irmão, e eu não vou degustar? Como assim, pastor? A cantina ainda nem está funcionando, está assim. Aleluia! Mas eu não estou falando da comida da terra, eu estou falando da comida do céu. Porque você pode não ter visto, mas o Senhor já preparou um banquete desde o início do culto, e o Senhor colocou sobre essa mesa
o que você precisa comer para ficar saudável, o que você precisa comer para você crescer espiritualmente. Pastor, o que eu tenho que fazer para me alimentar? Abre a boca, porque ninguém come de boca fechada. Abre a boca, meu irmão, abre a boca, minha irmã, porque ninguém come de boca fechada. Quando Deus trouxe essa palavra para o meu espírito, meu coração se alegrou, porque essa palavra fala sobre o fariseu e fala sobre o publicano. Como meu coração se alegrou, meu irmão, porque em dias, aleluia, aonde os fariseus estão ganhando vez e ganhando voz dentro da igreja, nós precisamos aprender qual é a diferença de um fariseu para um publicano. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado ou próximo de você: você sabe qual é a diferença do fariseu para o publicano? E aí, Lohan, você sabe qual é a diferença do fariseu para o publicano? E aí, Júlio? E aí, Marquinhos? E aí, Marcos Vinícius? Você sabe qual é a diferença do fariseu para o publicano? E aí, minha missionária? Irmãos, o fariseu, ele é o mestre da lei. O fariseu é um político. O fariseu é um religioso. E o fariseu é alguém que, por causa da sua intelectualidade, por causa da sua influência, porque se tem uma coisa que político tem, é uma boa oratória. E político, meu irmão, ele tem aliança com a falácia. Pastor, o que é a falácia? É uma fala mentirosa, é uma fala para engambelar, é uma fala para agradar. Existem pessoas que gostam de dar uma de coitado, para você ficar com dó dela e para você acreditar que ela está com a razão. Mas às vezes ela não está com a razão, mas ela tem um discurso falacioso. E o fariseu é esse sujeito que tem um discurso religioso. E nós sabemos que o religioso, ele tem orgulho, ele tem aliança com a vaidade, e ele tem dentro dele falta de misericórdia. O orgulho coloca você nesse lugar de único, de exclusivo, de absoluto, melhor do que todo mundo. Aleluia! A vaidade, ela te coloca nesse lugar de querer aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a falta de misericórdia, você percebe quando você se depara com alguém que está faltoso. A falta de misericórdia, Fabiano, nós percebemos quando nós estamos diante de alguém faltoso. A Bíblia fala que aquela mulher foi pega em adultério. Então como é que ela se encontrava? Faltosa. E o que os religiosos fizeram diante daquela mulher? Levaram-a até Jesus para que ela fosse apedrejada. Mas pastor, a lei deveria ser executada. Mas que lei é essa que faz eu enxergar a trave no olho do meu irmão e eu não consigo enxergar o arqueiro que existe no meu olho? Então esse é o movimento do religioso. Ele não consegue enxergar a trave no seu olho, mas ele consegue perceber. Ele não consegue perceber o arqueiro no seu olho. Ou seja, ele vê erro nos outros, mas ele não consegue ver erro nele. E estava dentro do templo o fariseu, o publicano e uma galera adorando ao Senhor. E teve um momento da oração, e toda oração começa reconhecendo Deus como Senhor, e começa com confissão de pecados. Você pode perceber
como nós oramos: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença e eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas obras, pelos meus pensamentos. Eu quero me derramar diante de ti. Quem está comigo, diga aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Uma ovelha chegou para mim e falou assim: pastor, você não está calor dentro não? Louvado, você não está calor não? Eu estou. Aleluia. Mas eu quis vir bem arrumado. Primeiro, que eu sou vaidoso. Aleluia. E segundo, meu irmão, quem falou foi ele. Aleluia. E segundo, meu irmão, eu tenho que entregar o melhor para Jesus. Eu não posso ser mentiroso e dizer: não, eu me arrumei todo só para Jesus. Não, eu me arrumei para Jesus, mas eu me arrumei para mim mesmo também. Eu não posso ser religioso, meu irmão. Se eu estou pregando sobre religiosidade, não, eu vim todo arrumado para adorar meu amado. Eu sempre procuro adorar o meu amado. Mas, irmãos, eu adoro andar bem arrumado. Não estou arrumado não, estou bonitinho. Meu Deus, vou dar a palavra só para você rir. A Bíblia diz que esse fariseu, na oportunidade que ele teve para elevar a sua voz em oração, olha qual foi a oração do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ou seja, ele estava orando sozinho. Amém? Já viu aquele momento do culto? Dá a mão para o irmãozinho para orar com ele. Dá a mão à irmãzinha para orar com ela. Eu não quero orar com ninguém não. Quero orar sozinho. Eu não estou dizendo que por você querer orar sozinho você é fariseu. Não é isso, meu irmão. Mas você precisa entender que se você tem muito de Deus, você tem que transbordar na vida de alguém. E existem pessoas que elas se dizem tão espirituais e elas se isolam de todo mundo, meu irmão. Se tem muito poder na tua vida, tu não tem que se isolar das pessoas não. Pelo contrário, tu tem que se aproximar delas, para que elas recebam do que você tem experimentado. Mas aí, o fariseu orava consigo: ó Deus, olha a oração do cara. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. É Bíblia. Porque não sou como os demais homens. Então aí ele já se coloca, Renata, nesse lugar de melhor, e dos outros muito menos que ele. Eu sou melhor e os outros muito menos que eu. Aí vamos lá. Porque não sou como os demais homens. Aí ele cita. Sabe por que ele cita essa galera aqui? Porque tinha gente com esse passado dentro do templo, Suzana. Tinha gente dentro do templo com esse passado. Ou de repente, Lúcia, tinha gente dentro do templo ainda não tão liberto, e por isso cometia esse tipo de erro. Olha o que o fariseu disse: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Aí olha o que ele faz com o publicano: nem ainda como este publicano. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Está entendendo mesmo, meu irmão? Aleluia! O que o fariseu faz? Ele se coloca nesse lugar de muito melhor, e ele começa a olhar para as pessoas, percebendo que elas são muito menos que ele. Então ele é alguém orgulhoso, ele é alguém vaidoso, e ele é alguém que não tem misericórdia. A igreja que está esperando Jesus voltar não pode ter esse tipo de comportamento. A igreja que está esperando Jesus voltar precisa ter um comportamento diferente. Como Narabarácia,
Pastor, então, qual deveria ser o comportamento do fariseu? Um comportamento similar ao comportamento do publicano. Vamos ver o que o publicano disse. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. O que significa, presbítero William, levantar os olhos aos céus? É olhar para os céus. Amém? Amém, igreja? O publicano não queria sequer levantar os olhos ao céu. Sabe por quê? Porque o publicano, Beth, se sentia um nada diante do Senhor. Ele se sentia muito pequenininho diante do Senhor. Ele não estava elevando os olhos aos céus porque ele estava com medo de Deus. Pelo contrário, ele sabia quem Deus era de verdade. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em nossa oração, diferente do fariseu, é reconhecer quem Deus é e quem você é. O fariseu não fez isso, Luiz Cláudio. Ele reconheceu quem ele era e que os outros não são. Ele reconheceu quem ele era e ignorou quem os outros são. O fariseu não, ele reconheceu quem Deus era. Então ele não quis elevar os olhos aos céus, porque ele reconhecia a sua pequenez. Vamos continuar. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sei que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, eu sei que sou pecador. Pastor, o que você está querendo me fazer entender? Que eu devo continuar pecando? Não. Que eu devo continuar, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Que você tem que fazer vista grossa para o pecado dos outros? Não. Mas que você precisa, antes de reconhecer o pecado dos outros, eu e você precisamos reconhecer os nossos pecados. Como Narablachuri Levaraio, você precisa reconhecer quais são os seus pecados. Ah, pastor, eu olho para mim e eu não consigo perceber pecado. Eu olho para mim e eu consigo perceber em mim alguém que está querendo agradar a Jesus. Mas você olha para você mesmo e você não consegue perceber as suas limitações. E aí? Você olha para você e você não consegue perceber as suas limitações para você não dormir. Vou te dar um texto. Abre a sua Bíblia na primeira epístola de João. De repente você tomou muito banho de piscina hoje, está meio cansado, está quase dormindo. Primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Abre aí, crente. Olha o que diz o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos
que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Diga comigo, acabei de descobrir que eu também tenho falhas na minha vida. Acabei de descobrir que eu também tenho falhas na minha vida. Esse pecador, ele descobriu isso, diferente do fariseu. Quando nós temos um comportamento farisaico, nós fazemos mais mal, Davi. Isso aí, não bocejaram, dá glória a Deus. Quando nós temos um comportamento, Suzana, farisaico, nós fazemos, Fabiano, mais mal para a obra de Deus do que bem. Mas pastor, isso é zelo. Não é zelo, isso é religiosidade. Pastor, me explica, que eu não entendi. Calma aí, Riane, vou te explicar. Paulo, ele era um fariseu. E antes dele experimentar daquele encontro com Jesus, ele fazia bem para a obra ou ele fazia mal? Ele fazia mal para a obra, que ele perseguia a crente, ele matava a crente, ele era tropeço na obra de Deus. Quando o Senhor se revela para ele, o Senhor disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Ele ficou cego 3 dias. Aí Deus leva até ele um homem chamado Ananias, um homem pequenininho, não de estatura, mas diante da fama de Saulo, Ananias era como se fosse um publicano, um homem pequenininho. Diga comigo, Deus usa os pequenos. Diga comigo, Deus usa até quem eu não gosto. Ei, meu irmão, Deus usa até quem você não gosta. Pastor, não vou ficar sua cara não, hein? Fazer o que? Deus me usa. Deus usa até quem você não gosta. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz para Ananias: vai lá. Aí Ananias disse: Sâmara, não vou não, porque ele mata crente, ele persegue crente, ele faz mal para crente. Vai que ele faça mal a mim também. Aí o Senhor disse para Ananias: tu vai sim, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quando você está diante de uma prostituta, quando você está diante de um homossexual, quando você está diante de um bêbado, ou quando você estiver diante de um crente caído, não meneie a cabeça. O que é menear a cabeça? Não tem jeito, viu? Não serve para nada. Sabia? Não prestava. Menear a cabeça é discurso de fariseu, porque sabe qual é o sentimento de um cristão? Sabe qual é, Riane? Dá um glória. Sabe qual é o sentimento de um cristão? Misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa prostituta que está sendo instrumento de Satanás, liberta ela. Senhor, tem misericórdia desse homossexual, transforma a vida dele. Senhor, tem misericórdia desse crente que está desviado. Meu Deus, trabalha na mente, trabalhe no coração e atraia-o de volta, porque de repente você não seja um fariseu, mas você conheça alguém que é fariseu. E tem gente, Renato, que é tão fariseu, Fabiano,
que diante da sua queda, ele vai dizer para você: estou orando por você, estou torcendo para você se levantar, mas por trás de você, sabe o que ele está dizendo? Sabia que isso ia acontecer, sabia que isso ia acontecer. Esse pastor não presta não, essa pastora não presta não, essa irmã do louvor, aleluia, não presta não. Esse é o discurso do fariseu. Aí o Senhor, nessa parábola, ensinando para os discípulos, ele pergunta para os discípulos: e aí, quem me agrada? O fariseu ou o publicano? O fariseu ou o publicano? Aí o Senhor responde, versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Sabe o que significa justificado, Denise? Perdoado. Diga comigo: alguém que foi justificado foi perdoado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele é quem, Lúcia? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que se humilha será exaltado. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus não vai me exaltar. A Bíblia não diz que Deus exalta o seu povo. Preste atenção, pastor Luiz Marcos. Aquele que a si mesmo se exaltar, ou seja, aquele que não espera Deus exaltar, mas se exalta, será humilhado. Agora, aquele que se humilha, Deus exalta. Então eu quero te dar uma dica. Você pode estar com a razão, você pode se achar certo, mas mesmo assim se humilha. Sabe por quê? Porque quando você se humilha, Deus se exalta. Agora, quando você se exalta, Deus vai te humilhar. Pastor, mas eu estava com a razão. Quem está com a razão não fica discutindo. Pastor, eu estava com a razão. Quem está com a razão não fica nessa ladainha. Aleluia. Quem está com a razão sabe a hora de calar. E quando você se cala, Deus te exalta. Então que a igreja de Jesus Cristo nestes dias busque de verdade olhar para o Senhor e entender: Jesus está voltando, e o meu coração não pode ser um lugar marcado pela religiosidade. O meu coração precisa ter a marca do sangue do Cordeiro. E o coração que tem a marca do sangue do Cordeiro abençoa em vez de amaldiçoar. Quero dar uns textozinhos para você meditar, porque o tema é: Jesus está voltando, e como está o seu coração? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9, para você entender que o seu coração não pode ser enganoso. Se Jesus está voltando, o seu coração não pode ser enganoso. No seu coração não pode residir o engano. No seu coração precisa habitar a verdade. Jeremias 17, versículo 9. Deixa eu abrir aqui. Sei que vocês são bons de Bíblia, mas deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Que às vezes, quando a gente está montando um sermão, eu acho que vocês já devem ter passado por isso, né?
De vez em quando a gente está montando um sermão, de vez em quando a gente está separando os textos, e às vezes a gente anota o texto errado. Já aconteceu comigo, Jesus, texto errado. Também que eu tinha um texto no coração. Amém? Glória a Deus. O pregador de vez em quando comete gafe. Amém? Vamos lá. Jeremias 17, versículo 9. Olha o que está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o nosso coração tende ao engano, e o nosso coração tende à perversão. Pastor, o que é ser perverso? É ser maldoso. De repente você viu a irmã, por exemplo, eu não sou de fazer isso, coisa mais rara do mundo, até porque eu não gosto muito de comer isso, glória a Deus. Mas meu irmão, eu estou grávido no espírito, gerando milagre. Teve um dia desse que eu vim do seminário, aleluia, que eu dou aula ali em Santíssimo, e com uma vontade, meu irmão, de comer um torresmo. Pastor, não fala isso. Meu irmão, eu como uma vez na vida da morte. Parei aqui no nosso vizinho, que você já parou também, eu sei. Parei aqui no vizinho. E meu irmão, ali a cerveja rola solta, né? Cerveja, cachaça, doideira 4. Meu irmão estava até lá, abaixo de mim. Meu irmão Fabiano e alguns colegas dele, meu em comum. E eu os cumprimentei. Olha, eu quero uma porção aí de torresmo. De repente, na hora que eu estou comprando o torresmo, porque tem crente maldoso assim. Na hora que tu está comprando torresmo na barraca, no meio daquela cervejada toda, Lourdes, alguém passou de ônibus e me viu. Gente, o pastor está caído no bar, ele está tomando uma cerveja. Jesus, tadinho dele, ele está caído. Porque tem gente, Beth, que é maldosa. Tem gente que vê maldade em tudo, meu irmão. E você precisa tomar cuidado com essa maldade que opera dentro do seu coração. Outro texto rapidinho, 1 de Samuel 16. Rapidinho, 1 de Samuel 16. Bota aí na tela. Essa igreja aqui é chique. 1 de Samuel 16, versículo 7. Olha o que diz. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Diga: Deus não me vê como estão me vendo. Segura aí, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Bota uma coisa na sua cabeça: não se permita ser enganado pelo seu coração. Você precisa submeter o seu coração ao Espírito Santo. Senhor, eu sou muito maldoso. Senhor, eu sou muito maldosa. Quantas das vezes eu sou instrumento de julgamento na vida de A, na vida de B? Tira a maldade do meu coração. Porque alguém que o engano está operando dentro do seu coração não pode ver o Senhor. Diz um dos salmos, que eu não lembro agora qual. Não sei se é salmo, não, 115 não, esqueci o salmo. O salmo diz, uma oração do salmista: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ao Espírito começa a ministrar o coração dele. Quem é puro de mãos, quem é limpo de mãos, quem é puro de coração, que não entrega a sua alma à usura, à vaidade. Então se coloque nesse lugar para permitir que o seu coração seja lavado por essa água que jorra do altar. Quem está comigo, diga graças a Deus. Não, meu irmão, dá glória mais alto para eu saber que tu não está com raiva de mim. Amém, meu irmão? Só para eu saber que tu não está com raiva de mim. Outra coisa que você precisa entender:
O coração é sede das emoções e por isso deve ser protegido. Então o coração pode ser enganoso e você precisa entender que o seu coração é sede das emoções, ou seja, o seu coração representa a sua alma, representa a sua psique, e o seu coração precisa ser protegido. Pastor, como devo eu proteger o meu coração? Provérbios 3, versículo 5. Abre aí, meu irmão. Vamos, Jesus. O varão está passando uma lixa no teu lombo e no meu também. Tirando os carrapichos, meu irmão, os carrapatos espiritual, mas pulga, sei lá mais o que, meu irmão, mas ziquezeira. Deus está tirando tudo de ruim de dentro do nosso coração. Aleluia. Provérbios 3:5. Olha o que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, uma das melhores maneiras de você proteger o seu coração é confiar no Senhor e deixar a sua visão de mundo de lado. Aprenda a confiar no Senhor e deixe a sua visão de mundo de lado. Quer ver uma visão de mundo, Lúcia? Fez comigo, fez uma vez só, porque eu não dou oportunidade de fazer de novo. Aprontou comigo, eu mato aquela pessoa, tira aquela pessoa da minha vida, nunca mais. Você precisa entender, meu irmão, que o seu coração não é sepulcro, lugar de morte. Seu coração é útero, lugar de vida. Você precisa ter um coração perdoador. Mas pastor, ela era muito minha amiga e eu não vou mais confiar nela, porque ela já demonstrou não ser uma pessoa de confiança. É verdade, você não vai confiar mais profundamente nela, porque você já percebeu que ela é meio linguaruda. Aleluia. Agora, você está numa rua, ela vem numa direção oposta que a sua. Você vai virar de calçada, mudar de calçada, ou vai fingir que não viu ela, ou vai fingir que está numa ligação concentrado para não falar com aquela pessoa? Isso é falta de verdade. Meu irmão, pode até parecer debochado da minha parte, mas não é. Pode até parecer, mas não é. Se alguém faz questão de não falar comigo, eu faço questão de falar com aquela pessoa. Passei por uma pessoa um dia desses, e a pessoa de costas estava, e de costas ela permaneceu. E antigamente era: paz do Senhor. Esse demônio vai cair agora, ou de mim ou dela. Paz do Senhor, Beltrana. Aí a pessoa olhou: paz do Senhor. Não, meu irmão, se ela quer fazer aliança com o capeta, é o capeta, meu irmão. Não quero fazer aliança com o capeta, não. Pode soar meu debochado, mas não é. O que eu quero fazer é não permitir que barreiras me aprisionem espiritualmente. Outro texto para te ensinar que o seu coração precisa ser protegido: Provérbios 14:30. Já estou terminando. Você é murmurado, pastor, não. Versículo 30, olha o que diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, sabe como você protege o seu coração? Não permitindo que a inveja e que a maldade tome conta do seu coração. Quer ver? Quando você está com raiva de uma pessoa,
magoado, chateado, qual é a vontade que te dá? Essa pessoa tem que tropeçar. Aleluia! Essa pessoa tem que levar um susto. Mas quando você alimenta esse tipo de sentimento, seus ossos empobrecem. Então sabe o que eu quero dizer, Luiz Cláudio? Quando a maldade tentar tomar conta do seu coração, sabe o que você faz? Renuncia. Senhor, isso não faz parte da minha vida. Eu quero renunciar esse tipo de sentimento, porque a minha vida pertence ao Senhor. Quem está comigo, diga graças a Deus. Meu irmão, no período das eleições, quando o Bolsonaro perdeu, aleluia, eu sempre deixei claro para as pessoas, eu não sou um bolsominion, mas eu, na minha leitura política, entendia que o Bolsonaro era o menos pior, bem melhor que Lula. E eu fiz questão de deixar isso claro nas minhas redes sociais, não direto, mas eu fiz questão de deixar isso claro. Quando o Bolsonaro perdeu, veio um psicólogo, que eu não tenho nenhum vínculo com ele, mas a gente se conhece, que a gente estudou na mesma instituição. Ele veio me afrontar nas redes sociais e debochar de mim. Só que, meu irmão, eu sou crente. Porque de repente você me vê falando aqui no púlpito, meu Deus, pastor oprimido, que ele diz que vai se vestir de bate-bola, dá uma coça, dá uma bolada em quem está merecendo. Aleluia, meu irmão, eu falo isso porque eu sou muito espontâneo, eu sou sincero, mas eu sou de Deus, meu irmão. Porque tem gente que não tem coragem de falar o que eu falo, e tem coragem de fazer coisas que eu não consigo nem pensar. Porque tem gente que tem cara de bonzinho, mas é ruim. Falar que nem os antigos diziam, é ruim pra dedéu. Meu irmão, eu só tenho aparência, e eu gosto de ser espontâneo. E ele me afrontou, debochou de mim. Aí eu olhei para a mensagem e, capeta, tu escolheu a pessoa errada. Porque se tu pensou que eu vou bater boca com esse rapaz, perdeu tempo. O que eu fiz? Ignorei a mensagem. Tá lá, perdida, ignorada. Pastor, por que você ignorou a mensagem? Para proteger o meu coração. Porque o texto diz que o coração saudável é vida, Denise, para a sua carne. O coração invejoso apodrece até os ossos. Tem gente doente por aí, meu irmão, porque adora nutrir sentimento mal. Adora nutrir sentimento mal. Em nome de Jesus, meu irmão, se você é desse jeito, Senhor, me lava, Senhor, me transforma. Eu não quero ser uma pessoa vingativa, eu não quero ser uma pessoa ruim. Eu sou cidadão dos céus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 3,13. Olha o que diz aqui: para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, proteja o seu coração, alimentando o teu espírito, alimentando a tua alma da presença de Deus, para que a cada dia você transborde em santidade. Sabe por quê? Deus virá buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem rugas e irrepreensível. Último ponto: o coração pode ser uma terra fértil. Então, como está o seu coração?
Seu coração não pode ser enganoso. Seu coração precisa ser protegido, porque ele é sede de vida, ele é sede da tua alma, e o seu coração precisa ser uma terra fértil. Rapidinho, Ezequiel 11:19. Queria que o pastor Luiz Cláudio viesse aqui para frente, puxar um louvor profético. Obrigado. Isso aí, meu pastor, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Olha o que diz: e eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Meu irmão, a carne é uma figura tipológica de terra. Terra é onde cavamos um buraquinho, colocamos a semente e regamos. Você não coloca uma semente sobre a pedra, você coloca a semente sobre a terra e ela vai germinar. Então o que você precisa entender? Que o seu coração não pode ser de pedra, seu coração precisa ser de carne, de terra, suscetível e preparado para receber a semente, Fabiano, que é a palavra para você frutificar. Deus chamou a igreja para ser fértil, e para que a igreja seja fértil, no lugar do seu coração não pode habitar pedra, no lugar do seu coração tem que ter carne. E você já viu que existem pessoas de coração de pedra? Às vezes, algumas ovelhas me procuram para receber palavra de aconselhamento. Mateus 5:8 é o antepenúltimo texto. Às vezes algumas ovelhas me procuram para pedir aconselhamento. Meu irmão, se aconselhe a ovelha, Joyce. Se aconselhe a ovelha, Beth. Haja assim, haja assado, haja temperado. É assim que a Bíblia nos orienta a se comportar frente a tudo isso. A ovelha faz tudo, menos o que você aconselhou ela. Para de perturbar o pastor, meu irmão, gastando o tempo do pastor no gabinete, se no final você não vai acatar orientação alguma. Se você é alguém que deseja ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, você precisa ter um coração ensinável. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então só quem vai ver o Senhor, Renata, é alguém que é limpo de coração. Amém, igreja? Amém. Outro texto, pastor, que tanto texto é esse? Jesus com perturbação. É para você perceber que o que eu estou fazendo aqui não é uma leitura minha, é uma exposição do texto. Amém, Alessandro? Aleluia. Provérbios 27:19. Gente, esse versículo aqui é punk. Pega ele, coloca nos seus stories. Provérbios 27:19. Como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. É forte, né, Lúcia? Quando você olha para a água cristalina, quem você vê? O seu rosto refletido na água. O que significa? Que as suas atitudes revelam quem você é de verdade. Então aquela pessoa, Sâmara, que aonde vivia, Júlio,
Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Henrique. Joyce. O que significa? Que essa pessoa não era tão sincera como aparentava. Foi só ela se revoltar para ela mostrar de verdade quem ela era. Quero te fazer uma pergunta, Samara: quem é você? Aleluia. Quero te fazer uma pergunta, Valdeir: quem é você? Você é isso mesmo que você demonstra ser? Ou você é uma outra pessoa completamente diferente? Como o rosto na água, na Arábia, revela até as suas imperfeições. Assim é o coração do homem. Você vê aquele tipo de pessoa que ela faz uma maldade com você e depois ela diz: ai, foi sem querer, eu nem queria fazer aquilo, queria ser, meu irmão. Só que ela não teve coragem de assumir. Ué, pastor, então o senhor está querendo dizer que as pessoas, elas não erram sem querer errar? Às vezes as pessoas erram sem querer errar, mas na maioria das vezes as pessoas erram querendo errar, mas não assumem. Quer ver um exemplo? Um amigo seu, uma amiga sua, descobriu que tinha alguém falando mal de você. Seu amigo, sua amiga, e ele sempre cobrou de você. Imagine, Renata, você que é bem popular, se relaciona com várias pessoas. Imagine uma amiga sua pedindo sinceridade de você a todo tempo, e de repente ela descobre que tem alguém falando mal de você, e ela não te conta, Renata. Aí você descobre por terceiros. Aí você vai cobrar dessa amiga: amiga, ou você sabia dessa situação, que Beltrano estava falando mal de mim e você nem me contou? Aí olha o cinismo da amiga: poxa, amiga, eu não vi por esse lado, eu nem pensei que eu deveria ter te contado. Foge dessas amigas que são amigas da onça, porque sabe como essa amiga deveria ter agido? Amiga, me perdoe, fui cobra contigo. Eu não imaginei que essa situação iria trazer esse aborrecimento todo para você, mas eu reconheço que eu errei. Me perdoe. Se tua amiga fizer isso, continue da amiga dela. Agora, se ela agir com esse cinismo: ai, eu esqueci, deu um apagão em mim, eu nem imaginei que deveria te contar. Isso é gente que não lida com a verdade. Porque o problema não é você errar com um amigo, o problema não é você errar com uma amiga, o problema não é você errar com um filho, o problema não é você errar com a sua esposa. O problema é como você age depois. Como na Ásia. Pastor, o que você está querendo me ensinar? Eu e a pastora Eliane, nós somos casados há, vamos fazer 24 anos. Só que a gente tem de junto muito mais. Eu não lembro, né? Porque Eliane é boa de nada. Glória ao nome do Senhor. Se eu não estiver equivocado, a gente começou a namorar no ano de 96. Glória ao nome do Senhor. Meu irmão, era um menino muito bocó. Eu acho que eu beijei 2 meninas em toda a minha vida. Aleluia! Tinha uma menina que queria me namorar, mas eu tinha medo de sair da direção. Acho que eu beijei 2 meninas para depois conhecer a pastora Eliane. Já era mais saidinha. Já era mais saidinha, já tinha namorado. Eita, muito lerdo, hein? Tu não sabia nem beijar. Aleluia! Quando a gente começou a namorar, agora tu tá tigre.
estou querendo fazer você entender, meu irmão, que a gente já teve nossas fases difíceis, sim. Mas o problema não são as fases difíceis. O problema é como você lida com as fases difíceis. Você joga o problema para debaixo do tapete, fingindo ter resolvido, quando não foi resolvido, ou vocês sentam, resolvem aquela questão. Deus está nos convidando nessa noite a ter um coração mais resolvido. Pastor, eu preciso conversar contigo. Se coloca de pé, por favor. Pastor, eu preciso conversar com o Senhor. Tenho algumas tristezas para compartilhar contigo. Pastor, o Senhor sabe que o Senhor me magoou no dia 10 de agosto de 1999. Meu irmão, se você morrer, você vai para o inferno com essa mágoa, hein? E eu vou para o céu, bombando, meu irmão, porque eu não sei dessa mágoa tua de 10 de agosto de 1999. Porque alguém que tem um coração saudável, olha para mim aqui, para a gente fechar. Alguém que tem um coração saudável busca resolver suas questões. Alguém que tem um coração saudável busca resolver as suas questões. Mas pastor, eu tenho medo. Medo de quê, meu irmão? Lucas 8:8, e aqui eu fecho. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus quer fazer de mim e de você uma terra fértil, para que a palavra frutifique, para que você prospere, para que você evolui e para que você esteja pronto para aquele grande dia. Eu quero orar, mas antes disso, louvemos ao Senhor. Pode louvar o Senhor, tangedor. Eu me rasgo. Vamos para casa por inteiro. Não é rasgar a veste, e não é cantar da boca para fora, é rasgar o coração. Eu mergulho. Senhor, começa a dizer aí: no meu coração tem engano. Às vezes eu não quero resolver os problemas. Senhor, eu sou muito frágil. Tudo me abate, tudo me entristece, tudo me faz ter vontade de sair da igreja. Senhor, eu quero que o meu coração seja protegido sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O seu coração precisa ser uma terra fértil. Tira a pedra, tira a pedra. Senhor, me dá um coração igual ao teu, porque eu quero produzir 100 por 1. Como nebaias, Senhor, eu quero produzir 100 por 1. Eu quero dar muito fruto. Eu quero dar muito fruto. Eu quero em outro lugar.
Senhor, quer ouvir tua voz, amado. Senhor, quer ouvir tua voz, amada. Que esse culto caia para você uma oportunidade para você romper, para você destravar e liberar teu coração. Oh, Senhor! De Jesus Cristo, eu quero ministrar nessa noite libertação nesta hora. Senhor, aquele que deixou habitar no seu coração o engano, deixou habitar no seu coração sentimentos maus. Senhor, aquele que não protegeu o seu coração, ele dá ouvido a tudo e ele dá ouvido a todos, e ele virou marionete na Arábia, ele virou piolho, andando pela cabeça dos outros. Senhor, ministra a libertação, porque tu sabe como Satanás tem batalhado para destruir esse casamento, para destruir essa família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz sobre nós essa transformação, porque o nosso coração não pode ser um coração de pedra. O nosso coração precisa ser de carne, suscetível ao teu Espírito. Deus de cura, Deus que muda sortes, repreende os demônios, repreende os dardos inflamados para confundir a mente, para trazer enfermidade. Joga por terra esses dardos inflamados e traz nesta noite libertação sobre a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode celebrar Deus com as suas palmas bem forte, meu irmão.